Olá, meu nome é Laura Maria da Costa Nóbrega, eu sou aluna de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, e hoje eu vou falar sobre o projeto Avaliação Termográfica do Ciclo Estral de Bovinos. A termografia infravermelha, ela é uma técnica emergente com alto potencial de utilização em vários ramos da medicina veterinária, porque ela permite a obtenção de imagens à distância e de maneira não invasiva a partir da superfície, do calor emitido por superfícies por meio da radiação infravermelha. Existem várias evidências que mostram que a termografia infravermelha ela tem alto potencial de ser utilizada para o reconhecimento de eventos fisiológicos e, com relação a isso, atualmente o sistema pecuário ele exige uma alta máxima rentabilidade da propriedade e, apesar de já ter havido várias evoluções no campo da reprodução animal, especialmente na área de biotecnologia, ainda há muitos prejuízos relacionados a erros na concepção e na manutenção da gestação de bovinos e que, por isso, uma necessidade de aumentar a acurácia dessa detecção desse cio para evitar justamente esses prejuízos relacionados a, a erros nesse contexto e que seriam muito necessários, por exemplo, para programas de inseminação artificial. Então, o presente trabalho ele teve o objetivo de avaliar a capacidade da termografia infravermelha em detectar o cio de bovinos e, com isso, substituir o método tradicional de observação desse cio, de detecção desse cio, que depende de ações humanas, depende da experiência da pessoa que está realizando esse trabalho e depende de análises subjetivas. Então, a termografia infravermelha seria uma possibilidade de realizar essa detecção de uma forma mais objetiva. Para isso, foram utilizadas 15 vacas com idade reprodutiva de 3 a 7 anos, que foram submetidas a um protocolo de sincronização do cio por meio da inserção de dispositivos intravaginais que fazem a liberação hormonal de progesterona e estradiol. Após essa sincronização do cio, os animais foram submetidos à observação diária, uma rotina diária de observação do, do comportamento de cio, além de serem tiradas as imagens termográficas e fotográficas, ser aferida a temperatura corporal, e após a coleta de todos esses dados, as análises estatísticas elas foram realizadas utilizando o software SAS e foram utilizados os procedimentos logística e CO para fazer as análises logística e de correlação. Essa tabela ela é um exemplo da tabela que foi utilizada para fazer a mensuração dos comportamentos estereotipados de cio dos animais. Então, por exemplo, tem relação se o animal está mugindo, se está indo atrás dos outros animais, comportamentos que foram observados para caracterizar se o animal estava em cio ou não. E também tem um exemplo de imagem térmica tirada da região da comissura vaginal, que foi a região utilizada para fazer as análises estatísticas, que então essa imagem ela foi utilizada para aferir a temperatura dessa região e comparar se o animal estava apresentando comportamento de cio ou não e ver se há uma correlação entre a temperatura da área da comissura vaginal dos animais e a presença ou não de comportamentos estereotipados de cio. Então, como resultados, essa tabela ela apresenta análise de regressão logística que foi feita considerando a ocorrência ou não de comportamento estereotipado de cio, também a temperatura da área da comissura vaginal, junto com a ocorrência ou não desses comportamentos e relacionados também à temperatura de cada animal. E ela indica que não houve diferença significativa entre as temperaturas da área da comissura vaginal e o comportamento das vacas. Portanto, conclui-se que as avaliações das imagens térmicas elas não conseguiram demonstrar diferenças significativas entre as temperaturas da comissura vaginal, de modo que elas possam ser relacionadas aos comportamentos estereotipados de cio. Porém, só foi feita a análise de uma pouca quantidade de dados, assim, então há a necessidade de
de se utilizarem outros dados para chegarem a resultados mais conclusivos, porém, percebe-se que houve uma alta correlação entre a temperatura da comistura vaginal e a temperatura ambiente e outros fatores ambientais, como a umidade e a pluviosidade. Então, não, a temperatura da comistura vaginal não é um bom preditor do cio em vacas. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho. Muito obrigada.